vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio do dia, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Essa é uma afirmação que a gente vai ouvir depois no sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, em Lucas 22, e a gente vai encontrar a mesma coisa também quando Paulo afirma em Romanos que viria endurecimento em parte a casa de Israel até que houvesse entrado o tempo da plenitude dos gentios. O Jesus mesmo diz, segundo Lucas, aqui no Monte das Oliveiras, que Jerusalém seria pisada pelos gentios até os últimos dias, quando o Senhor voltasse. De modo que aqui em Zacarias, capítulo 14, verso 2, outra vez isso é afirmado, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. É uma linguagem apocalíptica. Quem leu sobre o Armagedon ouve a repercussão da mesma voz, de modo que existe uma coesão enorme entre os profetas do Antigo Testamento, as falas de Jesus e as falas apostólicas. E ele prossegue dizendo: e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações. Outra vez, isso aqui é ecoado lá no Apocalipse de uma maneira muito mais expandida e explícita. Como pelejou no dia da batalha. Agora presta atenção. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. Fica bem claro agora para todo mundo, né? Parece que está lendo um gibi, não é verdade? E você vem aqui com o coração aberto, com a mente aberta, prestando atenção, guardando as informações, pedindo iluminação do Espírito Santo. Depois a leitura da Bíblia vai virando assim uma espécie de gibi, de tão clara que ela vai ficando. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. De modo que, de fato, Oriente e Ocidente, essa fenda, acontece aonde? Se o Monte das Oliveiras está em fronte de Jerusalém, conforme se diz aqui, para o Oriente, e a divisão é entre o Oriente e o Ocidente, onde é que ela acontece, senão no Vale do Cedron, no Ribeiro do Cedron, ali embaixo, nessa divisão. Vai ficando muito claro, vai ficando muito óbvio. O seu olhar vai encontrando a história e a geografia. E mais do que isso, se prossegue dizendo: e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E a gente não deve se esquecer que nós falamos o tempo todo da vulnerabilidade geológica dessa área inteira, da depressão sírio-africana, de modo que, enquanto isso aqui aconteça de modo escatológico, como uma intervenção divina, no entanto, nós também já vimos diversas vezes que as intervenções divinas, frequentemente, elas acontecem conforme a sincronicidade. É o sincronismo entre o real, o concreto, e o prometido profetizado. De modo que, no dia e na hora, existe o ajuntamento da fenomenologia com a profecia. Do ponto de vista fenomenológico, nós estamos numa região sujeita a esse tipo de fissura, a uma falha enorme que corre e que corta esse país inteiro.
E aí a gente lê, prosseguindo o seguinte: se apartará e haverá uma grande vale, metade do monte para o sul e para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. A gente lê no Velho Testamento sobre o grande terremoto dos dias de Uzias. Eu gostaria muito que cada um aqui se despertasse de interesse para ler as histórias do Velho Testamento, conquanto nós sejamos o povo da graça e não da lei, e a gente não tem que ler o Velho Testamento com o espírito da lei. Já a gente, quando tem Jesus como a chave hermenêutica para compreender a Escritura, tudo fica mais claro ainda. No entanto, é impossível você se ilustrar para ter conhecimento mesmo, entendimento de certas coisas, sem conhecimento das histórias do Velho Testamento. Sem isso você fica sempre nadando no pátiozinho da Disneylândia sem saber qual é o fundamento das coisas. Então se faz referência aqui a um tempo em que o povo vai fugir como havia fugido no passado, nos dias do terremoto, no tempo de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. O que isso aqui lembra? Senão Jesus aqui no Monte das Oliveiras, e notem que Jesus faz o seu chamado sermão escatológico no Monte das Oliveiras. E aqui também, em Zacarias, que se diz que depois disso tudo, se afirma, então virá o Senhor e todos os seus santos com ele. E Jesus diz, então virá o Filho do Homem com poder e grande glória, com grande clangor de trombeta, e todos os anjos e os seus santos com ele. E Judas, citando o livro de Enoque, diz também que ele viu o Senhor nas suas miríades e miríades, junto com os seus anjos e com os seus santos vindo. Acontecerá naquele dia que não haverá luz. Vai ser um dia de muita escuridão e um dia muito frio e de gelo. Seja porque isso aconteça no inverno, ou seja porque o acontecimento em si já vai estar carregado das grandes mudanças climáticas do planeta e de tudo que está acontecendo, mas o fato é que aquele dia será um dia diferente. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correndo de Jerusalém águas vivas, metades dela para o mar oriental. Apocalipse 17, 15 fala sobre isso. E a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Essa expressão aqui parece tão estranha, dizer naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Mas quando a gente olha para Jerusalém hoje, isso fica muito fácil de entender. 3 tradições, cada uma se dizendo monoteísta, cada uma dizendo que serve ao Senhor, cada uma chamando-o por nome, todas fazendo convergência de monoteísmo para o Senhor Criador do Universo, mas com tanta ideologia, fundamentalismo e valores humanos no meio do processo, que acaba que não há nunca unidade. Ao contrário, esse Deus único só serve para dividir. Só serve para dividir. E como ele é um Deus pessoal, e os judeus tiveram revelação do Deus pessoal, e os cristãos tiveram revelação do Deus pessoal, e os muçulmanos dizem que tiveram revelação do Deus pessoal,
E os judeus, como os mais velhos dessa revelação, lançam a base disso. Vêm os cristãos e sobre esta base constroem aquilo que tem relação com Jesus e com o cumprimento de profecias que não foram aceitas pelo judeu. E depois vêm os muçulmanos e fazem uma incorporação das tradições e das escrituras judaicas, das tradições e das confissões cristãs, e agregam a elas as suas próprias perspectivas, fazendo um sincretismo trirreligioso. E agora aqui vem Zacarias e diz, olha, naquele dia essa história inteira vai acabar. Ele não vai estar aqui em Jerusalém dizendo aqui a cultura, os muçulmanos, ali os judeus, ali os cristãos, ali isto e aquilo. Essa história toda acaba, naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Essa manifestação de Deus não é religiosa, ela se manifesta para acabar com a religião. É isso que às vezes a gente não entende. Religião é uma construção humana, bem intencionada, mas perversa na sua concepção, na sua execução. A gente não encontra uma única manifestação religiosa que tenha conseguido se tornar genuinamente boa, generosa e pura do começo ao fim. Algumas começam com boas intenções, uma década, 2 décadas, um pouco mais, mas você veja que mesmo a fé em Jesus, 3 décadas depois, aqui em Jerusalém, já tinha virado um sincretismo. Os muçulmanos recebem lá em Maomé a sua revelação e já vem com jihad, com guerra santa. Vamos tomar tudo e tomar no peito da raça. De modo que, quando a gente lê o livro do Apocalipse, sobre a nova Jerusalém, que é diferente dessa aqui é marcada para sempre. Mesquita de Al-Aqsa, Mesquita de Omar, o dono da rocha, Santo Sepulcro, uma quantidade enorme. Alguém me perguntou por aquela ali de abóbada linda, estilo russo, dourado, que é a igreja de Maria Madalena. A gente tem a igreja do Pai Nosso, a gente tem o Dominus Clerus, que a gente vai visitar. A gente está cercado. Basílica da Dormição de Maria. É só santuário nessa cidade. Agora, quando a gente vai ao livro do Apocalipse, lá está dito que João andou à volta, e uma coisa que chamou a atenção a ele, é que ele não viu nenhum santuário. Porque a manifestação final de todas as coisas é irreligiosa. Jesus não fundou uma religião. Eu já repeti várias vezes, quem criou o cristianismo foi Constantino. Por isso eu não consigo nem dizer assim que eu sou do cristianismo. Eu tenho até pavor disso. Eu vejo gente muito boa, como C.S. Lewis, escrevendo o livro Cristianismo e Nada Mais. Eu acho o conteúdo do livro lindo, o nome péssimo. Cristianismo é igual ao budismo, é igual ao islamismo, é igual ao judaísmo, é igual a qualquer um outro ismo. É uma ideologia humana, fadada a acabar. Deus permita que acabe logo, do meu coração já acabou. Acabou faz tempo. Se eu tenho a consciência de que é assim na terra como já é no céu, e se a Nova Jerusalém não tem santuário, e se o santuário de Deus somos nós, nesse momento em que essa consciência se instala, acaba a religião. Porque a religião é religação do homem com Deus. E a fé em Jesus nega isso. A fé em Jesus é a relação de Deus com o homem. O homem não consegue estabelecer relação com Deus. Paulo cita o Salmo em Romanos, no capítulo 3, dizendo porque não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus. E a descrição daquela anatomia da perversão humana é inescapável, não sobra nada, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.
O próprio Paulo vem e diz em 2 aos Coríntios que a nossa fé se baseia não no fato de que nós construímos uma escada para Deus. Essa é uma tentativa da religião, sempre enganosa, sempre malfadada, mas ao contrário. Ele diz, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo e aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação. As portas estão abertas, porque se diz que por ela passarão todos conforme a profecia e a fala de Jesus aqui em Israel. Fala que ele fez na Galiléia, que ele fez na casa de um fariseu, que ele fez em Jerusalém, que ele repetiu várias vezes, em verdade eu vos digo, que naquele dia muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste, sentarão à mesa com Abraão, enquanto os filhos do reino estarão de fora. Os filhos do reino não são os genuínos filhos do reino, são aqueles que historicamente se arrogam a dizer: eu sou o filho do rei. Essa é uma expressãozinha que andou em plástico de carro no Brasil durante décadas, né? Filho do rei. Dava vontade de sair queimando tudo. Eu achava ela nojenta, de tão ostensiva, agressiva. É do Jesus de plástico, é do Jesus de neon, é do Jesus da não Jerusalém, é do Jesus da velha Jerusalém, não da nova Jerusalém. E mais do que isso, essa nova Jerusalém, se diz que nela corre o rio da vida. Aqui nesse texto que a gente leu, diz que torrentes de águas vivas correriam dessa Jerusalém, que é muito mais do que essa, porque essa aqui tem tempo para acabar. A outra que é eterna. Quando o Senhor vier e estabelecer o seu reino, ele não vai ter que chamar um Niemeyer celestial para dizer: meu filho, remodele a cidade para mim. Vamos tirar essas coisas todas e fazer conforme a maquete ou o modelo. Por isso João não perde nem esse tempo. Ele diz que viu a Nova Jerusalém como uma manifestação alienígena, como uma espécie de nave-cidade que desce do céu e pousa. Pronto, definitiva, acabada. E no meio dela corre o rio da vida, no meio dela está a árvore da vida. E aí, durma com esse barulho, eu estou liberto disso faz muito tempo, num certo sentido eu nasci na fé liberta. Eu fiquei 30 anos sem poder dizer tudo o que eu queria, tentando ver se não escandalizava os evangélicos. Eu dizia a beça. O que eu dizia já chocava um monte de gente, mas como eu era unanimidade, todo mundo aceitava. Agora, eles não tinham a menor ideia, não tinham ideia de que daquela missa eu não contava o terço. Porque quando eu me converti, a minha primeira tese cristã de conversão foi sobre a ordem de Melquisedeque, e que não tinha nada escrito a respeito do jeito que ali foi escrito e dito. E eu fiquei 3 dias sendo arguído por um sinédrio presbiteriano, que dizia que eu estava iniciando o meu ministério com uma heresia. Eu com convicção absoluta de que aquilo era verdade do começo ao fim. Mas depois daqueles 3 dias, o meu paizinho, que agora já está onde nós ainda trabalhamos para chegar, entrou no lugar onde ele já pertencia há muito tempo, de onde ele já assistia a vida fazia anos, porque a sensação que a gente tinha é que ele já era de lá e não era mais daqui. Fazia muito tempo que ele não era mais daqui. Só caminhava, ele dava umas ideias para a gente, mas ele já estava lá fazia muito tempo. Ele me chamou, depois daqueles 3 dias de arguição,
onde eu dizia, eles não tinham como rebater, mas diziam, nós não temos como rebater, mas não é assim que fomos ensinados pela tradição da igreja. Eu digo, me dava vontade de dizer, vocês põem essa tradição num lugar apropriado. Mas a Escritura diz outra coisa. E o que eu estou dizendo é que eu afirmei que eu, num certo sentido, já nasci para além desse negócio. Porque quando eu li a primeira vez no livro do Apocalipse, no capítulo 21, que as folhas da árvore da vida eram para a cura dos povos, e como eu já estava impregnado e impressionado acerca da certeza da ordem de Melquisedeque, que abraçava pessoas para além da religião, para além da informação, para além da viagem histórica de Abraão, porque Melquisedeque é superior a Abraão. O escritor de Hebreus diz que é o superior que abençoa o inferior. Quem paga dízimos a Melquisedeque é Abraão. Quem abençoa Abraão é Melquisedeque. Portanto, o que procede de Melquisedeque é uma linhagem histórica, linear, que carrega uma informação importante, crucial, fundamental, e que é aquela na qual nós viemos e pela qual nós viemos a receber a informação de Jesus e de todas as coisas atrás disso, e pela qual nós viemos a crer, pelo testemunho do Espírito Santo que transformou a Escritura em palavra viva de Deus no nosso coração, produzindo fé. Mas isso não limita e não circunscreve a graça de Deus. Deus tem os dele, até no cristianismo. Deus tem os dele no mundo inteiro. Como Paulo diz em Romanos 2, que o gentio sem lei, que não conhece coisa alguma, mas que dialoga com a sua consciência, tentando encontrar verdade no coração, esse mesmo haverá de ser objeto de graça divina que vai surpreender a milhões e milhões que se achavam os seres do pedigree, das genealogias, das informações infalíveis, sem que eles saibam que o Espírito sopra onde quer mesmo. E que Deus se revela a quem quer mesmo. De modo que o livro do Apocalipse, quando diz que a cidade está aberta, que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos, não faz mais nada do que com as palavras de Jesus que diz: muitos virão do norte, do sul, do leste, do oeste e tomarão lugar à mesa. Vão entrar os que a gente não tem a menor ideia. Ficarão muitas vezes do lado de fora aqueles que a gente tem a impressão de que estão do lado de dentro, porque carregam flâmulas, porque representam ministérios cristãos, porque vivem do marketing da religião, porque são ateus de emoção e de alma, mas descobriram na religião um grande business. Religião é o maior business da história humana. Essa que é a verdade. É o grande business. E aí, na nova... Depois de 3 dias que seu pai veio, você não terminou de falar. Quando meu pai, depois daqueles 3 dias, ele me chamou no cantinho e me disse o seguinte: meu filho, tudo que você diz aí é verdade, eu creio nisso com todo o meu coração, mas esse pessoal não está preparado. Espere alguns anos. Daqui a alguns anos eles podem começar a estar preparados para você. A maioria não continua preparada, mas hoje eu estou preparado para viver com qualquer contradição deles. Eu é que não estou mais nem aí. Se eles não estão preparados, é um problema deles. Eu estou preparado para o que Deus veio, e eu já vivi tempo demais dizendo coisas pela metade, sem dizê-las até o fim. Como muitas vezes a minha mulher, antes de ser minha mulher, quando apenas me ouvia, ela dizia: eu sei que ele sabe muito mais, ele não diz tudo só porque o pessoal não pode aguentar. Mas Jesus fez do mesmo modo. Ele não disse: eu tenho muitas coisas para vos dizer que vós não podeis suportar agora.
Tem época para todas as coisas. E agora, meus irmãos, eu queria lhes dizer que eu chutei o balde, a tirina, a pilastra, a coluna. Quem quiser vir, venha. Quem quiser ouvir, ouça. Mas eu vou dizer tudo que eu creio conforme o Evangelho. E dentre essas coisas, eu creio que nessa ordem de Melquisedeque, que cobre a religião, que assambarca pessoas em toda a terra, e que ela é coerente com o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, porque antes de haver um quartzo, que é o elemento material mais primitivo que se conhece, antes de haver próton, elétron, antes de formar-se o primeiro átomo, o Cordeiro de Deus se imolou por toda a criação que viria por este mundo e por todos os mundos, de modo que o Deus que cria, já cria redimindo a sua criação. Ele é responsável. Ele não é um pai, como a maioria dos pais, que colocam filhos no mundo e dizem, virem-se. Ele é pai de amor. Eu não faço isso com os meus filhos. Deus não pode ser pior do que eu. Deus não pode ser pior do que eu. E o que eu vejo, o Deus cristão, o Deus de muitos lugares, sinceramente falando, eu não me troco com ele. Eu olho para esse Deus da religião e digo, olha, entre eu e ti, sou mais eu. Porque sou capaz de ser mais misericordioso do que tu, que crias para a desgraça, para a miséria, para o inferno, para a morte, até aquele que nunca ficou sabendo de nada. Esse eu não quero, esse não é meu. E esse eu não pertenço. Eu pertenço a esse que se entregou pela criação antes de criar. E que aqui na cruz do Calvário apenas tornou histórico para os sentidos humanos e para a percepção dos homens aquilo que já estava feito antes de tudo começar. Quando tudo começou, tudo já estava consumado. E é assim que é. E aquelas folhas da árvore da vida que são para a cura dos povos, são para a cura dos povos. E lá se diz que todos os povos subirão a Jerusalém para adorar e comerão das folhas da árvore da vida para a sua própria cura. Conforme Paulo diz em Romanos 6, não é possível que o pecado do primeiro Adão seja maior do que a graça do segundo Adão. Não é possível que os feitos da árvore do conhecimento do bem e do mal sobrepujem as maravilhas da árvore da vida. Não é possível que aquilo que significou a manifestação da morte no homem seja muito maior do que o que significou a manifestação da graça no Cordeiro para a salvação. Não é possível que o que Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, seja uma verdade só para um indivíduo e não seja uma verdade cósmica e universal. É um princípio para todas as coisas. Prosseguindo aqui, em Zacarias, e todos os seus santos estarão com ele. Naquele dia também sucederá que haverá essa divisão no Monte das Oliveiras, para o Ocidente, para o Oriente, Rio da Vida procederá daí, e um só será o nome do Senhor. E toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Anael até os lagares do rei, habitarão nela, e já não haverá maldição. E aqui ecoa de novo a Jerusalém de João no Apocalipse. E eu preciso só dizer uma coisa a vocês, fazendo uma interrupção. Quando a gente lê alguns textos do Velho Testamento, a gente tem que compreender que a visão do profeta mistura revelação divina com percepção humana.
Então, quando ele está descrevendo um acontecimento desse, ele toma como referências os marcos históricos, geográficos, referenciais que ele tem. A mente dele é tomada por uma coisa maior do que ele. Ele sabe que tem a ver com o conceito de uma Jerusalém nova, divina, graciosa. As referências que ele tem são aquelas que marcam a geografia do lugar, mas os conteúdos que ele confessa transcendem a própria possibilidade de que qualquer geografia contenha aquilo que está dito. Por isso aqui, ele diz algo que João haverá de especificar e aumentar de modo esplendoroso no Apocalipse, quando aqui se diz, e em João se aumenta isso, habitarão nela e já não haverá maldição. Lá no Apocalipse, a gente vê a mesma coisa no capítulo 22, no verso 3, essa afirmação: não haverá choro, não haverá maldição, não haverá desgraça alguma, e Jerusalém será habitada segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. E aqui ele volta atrás e vem para aquele momento do Apocalipse que tem a ver com Armagedon, com a reunião de todos os povos da terra para virem contra esta terra. E a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos das suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Ezequiel diz coisa semelhante em relação a Gog, Magog, na profecia lá de Ezequiel, depois vocês confiram. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, como ouro, prata, vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei. Outra vez a gente está indo lá para o Apocalipse, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos.